Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Desta feita, amados irmãos, iremos trazer uma mensagem baseada na 12ª lição desse trimestre, que tem como assunto a conduta do crente em relação à família, onde o texto áureo diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos dois numa só carne. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Efésios 5:31. Gostaria, amados irmãos, nesta noite, de trazer uma mensagem baseada na lição para a família. Louvado seja Deus, onde nós iremos abordar alguns pontos fundamentais desta lição. Eu gostaria que os amados irmãos abrissem as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículos 21 ao 33, que diz assim a palavra de Deus. Efésios capítulo 5, versículos 21 a 33, que diz assim a palavra de Deus: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-vos, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Louvado seja o nome de Jesus. E vamos ler agora Efésios capítulo 6, versículos 1 ao 4, que diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muitos sobre a terra. E vós, pais, não provoquei a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Então, é uma mensagem abrangente, que abrange a todos da família. Quando se refere à família, está se referindo ao marido, está se referindo à mulher, bem como também está se referindo aos filhos. Louvado seja Deus. E podemos ver que a base da igreja é a família. Uma família totalmente desestruturada, ela provocará uma igreja também desestruturada. Cabe a mim e a você, nesta noite, aprender da parte de Deus sobre esta lição e passar a colocar em prática. Louvado seja o nome de Jesus. Alguns pontos eu gostaria de frisar. Serei breve em minhas palavras, porque nós iremos comentar a lição no grupo, Vamos discorrer acerca de vários versículos, se assim os irmãos se disporem a interagir com a mensagem, interagir com a aula desta noite, e estaremos aqui para discutir alguns pontos importantes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então,
O crente, ele tem uma conduta. No reino de Deus, nós, marido, mulher, filhos, temos uma conduta que é avaliada através da palavra. A palavra de Deus, ela nos dá um norte, ela nos dá uma direção, louvado seja o nome do Senhor Jesus, acerca da nossa conduta, E é esta conduta que define o nosso caráter, ou vice-versa, porque o caráter cristão é o conjunto de qualidades de Cristo. Caráter humano é o conjunto de qualidades boas ou mais que define o relacionamento do indivíduo consigo mesmo, com o seu próximo e com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E um ponto crucial aqui na lição é o dever do marido. O marido, ele tem que amar a sua esposa. Ele tem que colocar o seu amor, porque a esposa, como diz a lição, como diz a Bíblia Sagrada, são ambos uma só carne. O marido precisa dispor de amar a esposa, de entregar, se possível, a sua vida por ela, assim como Cristo se deu pela própria igreja, que na figura de linguagem aqui, a igreja se torna noiva do Cordeiro, noiva de Jesus Cristo. E o marido precisa amar a esposa. O marido precisa ter um papel, e o amor é um elemento primordial dentro do lar, para que a esposa ela venha lhe dar o devido respeito, para que a esposa ela venha se sujeitar a ele. Não é uma sujeição em que o marido vai colocar a esposa debaixo do pé. Não, é uma sujeição porque é um amor, louvado seja o nome de Jesus, um amor recíproco, em que o marido a ama, e de maneira que a esposa recebe o amor do marido, ela lhe retribui com submissão. Que submissão é essa? Ela lhe retribui com o devido respeito. Ambos numa família, quando são assim, tudo que vão fazer é combinado. Todo o projeto da família, o cabeça, a liderança parte do marido. Mas como o marido ama a esposa, e a esposa que recebe o devido amor, louvado seja Deus, ela se entrega, assim como a igreja se entrega a Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, nós podemos perceber que tudo que é feito na casa é decidido pelo marido, mas em conjunção, louvado seja Deus, em concordância com a esposa, porque eles são uma só carne. Agora, quando o marido quer ser autoritário, o marido quer gritar, o marido quer mandar, sem cumprir com o seu papel de marido dentro do lar, isto provoca uma cisão na família, porque o marido, louvado seja Deus, o papel dele é de amor. Ele é o cabeça, sim, mas ele tem que saber ser cabeça. Porque existem muitos lares aí que as mulheres são cabeça, porque o marido perdeu o título de cabeça, porque ele não sabe respeitar, ele não sabe amar, ele não sabe tomar decisões, e muitos casamentos ainda estão de pé, porque a mulher, ela toma as rédeas, ela se faz de coluna na igreja, ela se faz de coluna no lar. Muitas das vezes o marido não ora, o marido não busca Deus, o marido não se desloca para fazer as coisas do Senhor, e a mulher está lá orando, buscando a Deus, e suas decisões, louvado seja Deus, suas decisões são pautadas na palavra de Deus, porque muitas das vezes o marido, ele é um boca aberta, ele fica esperando uma decisão da mulher. Não, o marido precisa tomar suas decisões, e quando ele tomar essas decisões através de uma revelação bíblica, de um
baseado nas escrituras, louvado seja o nome de Jesus, ele vai saber escutar a sua mulher. E a sua mulher, por consequentemente, ela também tendo um conhecimento na palavra, os dois vão se juntar como uma só carne e vão tomar sábias decisões. Agora, quando o marido não é crente, o marido não age como crente, a mulher, coitada, sozinha, traçando metas e desafios dentro da presença de Deus, se torna muito difícil para ela. E por isso que muitos dos casamentos estão se acabando, muitos dos casamentos estão indo de água abaixo, porque muitas das vezes o marido não cumpre com o seu papel. Louvado seja o nome do Senhor. Então, devemos tomar esta atitude. Devemos tomar uma atitude de homem de Deus. A mulher, ela tem sua obrigação no lar. O marido também tem. E se o marido não se utilizar da sua função, da sua autoridade, se ele não se utilizar das suas responsabilidades e jogar tudo nos pinhaços da mulher, a mulher vai se enfadar. Eu vi muitas mulheres de Deus que oravam, que buscavam a Deus e o marido nem aí. Muitas das vezes o marido nem crente não era. E chegou um momento que a mulher não aguentou mais. Aí vem as traições, aí vem todo tipo de mazela que o diabo joga dentro de um casamento. Porque o marido não amou a mulher. Quando eu digo amar, não é ser besta. Amar é lhe dar devido respeito. Mulher é para ser respeitada. Mulher é para ser respeitada. Louvado seja o nome de Jesus, porque o texto diz que louvado seja o nome do Senhor no versículo 28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, antes de você fazer qualquer coisa contra a sua esposa, contra a sua mulher, você reflita e diga, será que eu gostaria que ela fizesse isso comigo? Será que eu gostaria que ela agisse de tal forma comigo? Porque é uma só carne. É uma só carne. Ela deixou o pai, deixou a mãe. Você deixou seu pai, deixou sua mãe. E agora são ambos uma só carne. Louvado seja Deus. O segundo tópico, amados irmãos, vai falar da conduta também da mulher. Da crente como mulher, como esposa. E vai falar da submissão cristã. Quando se fala em submissão, as mulheres se arrepiam logo. Acha que o texto sagrado está mandando a mulher obedecer ao marido em tudo. A mulher ser escrava pelo marido. E não é assim. O texto fala de submissão, de respeito. A mulher deve o devido respeito ao seu marido. Louvado seja Deus. Como crente, ela tem que aprender a tomar decisões pautado também no seu marido, em concordância com o seu marido. E assim, amados irmãos, o lar vai feliz. O lar vai próspero. Casamento tem seus defeitos. Todo casamento tem briga. Todo casamento tem defeito. Todo casamento, amados irmãos, tem alguma coisa que nos fere. Mas é necessário que eu e você saibamos levar o barco até o fim. Hoje vemos aí pessoas se casando e descasando no outro dia. Hoje vemos aí pessoas se casando e traindo a mulher. A mulher se casa com o marido, mas tem 2, 3 por fora. O marido se casa com a mulher, mas está traindo ela nas redes sociais. E Deus está vendo. Cabe a mim e a você ter uma consciência, voltar ao primeiro amor e passar, amados irmãos, a andar em comunhão com o cônjuge.
Porque se Jesus voltar, você vai ficar. Se Jesus voltar, infelizmente você vai ficar para a grande tribulação. O terceiro tópico vai falar da obediência dos filhos. Os filhos têm que obedecer os pais. A Bíblia diz que os filhos têm que obedecer aos pais, porque é o primeiro mandamento com promessa. Que promessa é esta? É a promessa de longos dias de vida sobre a face da terra. O filho que não obedece a pai e mãe, infelizmente, ele tem uma vida muito curta sobre a face da terra. E muitas das vezes o filho não obedece a pai e mãe por culpa dos próprios pais. O pai não impõe ordem aos filhos. O pai não coloca responsabilidades sobre os ombros dos filhos. Hoje os filhos são muito mimados. Estamos vivendo uma geração de mimimi, é mimimi pra cá, mimimi pra lá, onde os filhos têm tudo o que querem. Então muitos pais estão sofrendo com filhos dentro da igreja porque não souberam tratar com eles. Infelizmente eles caem no mundo das drogas, no mundo da prostituição, e muitos deles chegam até a morrer, porque, como diz, é o primeiro mandamento com promessa: longevidade, longos dias sobre a face da terra. Louvado seja Deus. E o texto ainda diz: o pai não provoque a ira a vossos filhos. O pai não pode estar incitando a ira a seus filhos, não. O pai não pode estar colocando o filho contra ele mesmo, não. O pai tem que saber ser pai. A mãe tem que saber ser mãe. E saber a diferença entre amor e zelo. Zelo é uma coisa, amor é outra. Por mais que você castigue seu filho, isso não implica que você não tenha amor por ele. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus castiga aquele a quem ama. Então, se você ama seu filho, castigue-o segundo a palavra. Não retires a vara, porque ele vai crescer fortificado na palavra. E o filho, ele precisa aprender a obedecer a pai e mãe, porque infelizmente muitos estão indo a passos largos para o inferno, porque não obedecem nem ao seu pai e nem à própria mãe. Então, amados irmãos, fiquemos com esta palavra. Que o casamento seja uma bênção, que o lar seja uma bênção, que a família seja uma bênção. Estarei no grupo esperando os amados irmãos, louvado seja Deus, interagirem com a lição, para trocarmos ideias, trocarmos versículos e aprendermos uns com os outros, porque aqui ninguém é maior do que o outro. Que Deus em Cristo nos abençoe.